O outono oferece um clima agradável para a maioria dos cidadãos. Entretanto, é comum que pessoas sofram mais com doenças respiratórias infecciosas, inflamatórias e alérgicas transmitidas pelo ar. Segundo o relatório da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, nesta época do ano, o índice de casos de doenças respiratórias aumenta 40%, assim como o atendimento e as consultas nos consultórios médicos e nos centros de saúde. As causas no aumento das doenças respiratórias durante o outono estão relacionadas à baixa umidade do ar, típico da estação. Além disso, as pessoas ficam mais próximas e em ambiente fechado, facilitando a contaminação. O otorrino Dr. Fernando Antônio Guimarães explica como ocorre essa contaminação. Essa contaminação que você se referiu, ela ocorre primariamente de duas maneiras. De maneira direta, através das gotículas de saliva, quando nós conversamos, quando nós espirramos ou tossimos, nós não enxergamos, mas nós espalhamos gotículas, pequenas gotículas de saliva no ar ambiente, denominado Fliegers, o nome científico disso aí. Mas enfim, essas gotinhas que se espalham no ar na forma de aerosóis, elas carregam milhares de partículas virais. E essas partículas virais, da maneira como você colocou, nessa época do ano as pessoas têm tendência a ficar em ambientes fechados pela baixa temperatura. E, obviamente, que isso favorece a disseminação dessas doenças. Então, a pessoa que tosse, que está contaminada por uma gripe, um resfriado, por exemplo, e ela tosse, espirra num ambiente desse, é um ambiente altamente favorável à disseminação, por ser um ambiente fechado, de pouca ventilação, isso daí se espalha para várias pessoas ao mesmo tempo. Uma segunda maneira, onde nós observamos que existe a possibilidade de contágio em escala menor, mas existe, é o contágio indireto. É, por exemplo, a pessoa que está contaminada, ela espirra ou tosse, coloca a mão na frente, e em seguida pega num copo. Outra pessoa vem e toca aquele objeto, seja maçaneta de porta, seja um copo, um utensílio doméstico, enfim. Essa seria uma maneira indireta de se transmitir a doença. Ela necessita, no caso, de um vetor, um objeto como suporte para que a outra pessoa toque naquilo, depois leve a mão à boca dela ou aos olhos, enfim, e se autocontamine. Então são as duas maneiras que a gente observa onde existe essa transmissão mais corrente. Dentre as doenças respiratórias comuns agora no outono, quais são as mais comuns? Bom, agora no outono, né, nós chamamos essas doenças que são comuns em determinadas estações do ano de doenças sazonais, que são nada mais do que doenças onde o acometimento é maior em determinada estação do ano, seja outono, primavera, verão, inverno, enfim. As doenças mais comuns nessa época do ano, o outono, são primeiramente os resfriados comuns e as gripes, que não é a mesma coisa. Resfriado e gripe são coisas diferentes. Mas, enfim, os resfriados e as gripes. Temos também doenças pulmonares, como bronquiolite, bronquite, pneumonia. Temos doenças nasossinusais, como sinusite e otite, porque existe uma ligação da região nasossinusal com a região dos ouvidos. Então, a propagação direta dessa doença é muito comum, causando as otites. As que mais acometem são essas. Tem a laringite também, que é quando ataca a laringe, onde o paciente fica rouco. O sintoma principal é a rouquidão, que é muito comum nessa época do ano também. O otorrino sugere que a pessoa contaminada evite locais públicos ou fechados e também colocar o antebraço para espirrar ou tossir. Para evitar a contaminação, lave bem as mãos e o rosto frequentemente, principalmente quando entrar em contato com pessoas ou objetos passíveis de estarem contaminados. Amanda Tâmbara para o Cidade em Ação.